Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No seu horário que o irmão, a irmã, os amigos, as amigas vão entrar em contato conosco, né? Vão acessar os nossos vídeos. Sextou, né? Sextou, para alguns sextou, para outros que trabalham no turno da noite ainda vai sextar, né? Mas o importante é que o fim de semana chegou e o nosso compromisso semanal, que agora é o Evangelho na Rede, o Evangelho no lar, que eu convido com todo carinho que vocês espiritualmente, energeticamente, né, entrem no meu lar. Estou abrindo as portas da minha casa para os amigos, para as amigas participarem dessa reunião no Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, quando Jesus instituiu, né, ele é familiar. Mas nós aqui ampliamos para a família universal que somos todos nós, encarnados e desencarnados. Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda aos amigos do Quai, do Face, do YouTube, né? Eu faço umas brincadeirinhas para descontrair. Fiquem à vontade, faço de conta que vocês estão na casa de vocês. Tá? Não repare a bagunça. Vamos tirar um tempinho e falar com Jesus? Bora lá? Feitas as apresentações, meu nome é Eduardo Espiritualista aí no Quai, Eduardo do Face, no YouTube, Eduardo Flores da Silva. Faltou criatividade para colocar o nome. Quem tiver um filho aí adolescente, uma filha adolescente, eu quero alugar para mexer, trocar o nome do meu canal do YouTube, botar um nome decente. Tá? Então, quem tiver um filho adolescente aí, me avise que eu quero alugar, quero pagar para trocar o nome do meu canal. Bora lá! Agora o pessoal já chegou, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Vamos chamar Jesus, vamos chamar Deus, vamos chamar os amigos, que realmente importa, para nos apoiar, para nos inspirar, para auxiliar, para estarem conosco, nos protegendo, nos amparando. Bora lá? Pai de infinita bondade, Jesus, tenha misericórdia de nós, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Envia nossos lares para essa leitura, para esse estudo, pelo reavivamento do teu Evangelho, que tu trouxestes a boa nova, a boa notícia para nós, e nós só estamos rememorizando, revitalizando, relembrando, dando vida às tuas palavras, às tuas mensagens, às tuas frases. Ó Jesus, ó nosso venerando e amado governador da terra. Envia os anjos da guarda, os mentores, as mentoras, de todos esses irmãos e irmãs que estão ao vivo conosco e que estarão posteriormente através das gravações, quando entrarem em contato com nossos áudios, com nossos vídeos, com as redes sociais. Abençoe a todos, que nesse momento possamos tirar um tempo para estarmos religados, reconectados contigo, ó Jesus, ó Deus, ó anjos de guarda de todos nós. Como Pai Nosso, damos por aberto o nosso Evangelho desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Bora para o nosso estudo? Fiquem à vontade,
Desculpe se eu não respondo aos boa noite, aos coraçãozinhos, as perguntas, da onde sou, da onde não sou, porque no momento que eu leio aqui eu fico concentrado, mas estou recebendo toda a energia boa, todo o carinho, toda a receptividade de vocês. Vocês estão no nosso coração, coração de Deus, coração de Jesus, porque vocês estão sendo instrumentos de Deus, de Jesus, para espalhar o Evangelho. Porque no momento que vocês se melhoram, que vocês se tornam homens e mulheres de bem, com o Evangelho, vocês estão sendo um ring light, vocês estão sendo um ponto de luz em meio a essa escuridão, a essas trevas que a Terra, no momento, ainda é. Hoje nosso estudo, né? Como um amigo sabe, eu faço o Evangelho aleatório, o que os amigos pedem para aparecer é porque é para nós estudar, nós, né? Eu, todo mundo. E caiu, né? Guardar-se da avareza. Esse título, essa parábola, essa história que nós vamos ler, eu tirei lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 até o 21, né? Do 13 ao 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E o evangelista Lucas nos relata assim. Então, um homem lhe disse, do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe respondeu: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer suas partilhas? E depois Jesus continuou: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E Jesus, então, ao falar essa frase, né, resolveu nos contar uma parábola. Porque foi a forma que Jesus encontrou de passar o conhecimento, né? Passar as pessoas entenderem. Porque ele não escrevia, porque não adiantava Jesus escrever, porque 99% da população não sabia ler, muito menos escrever. Então, não ia adiantar. Né? Só falar assim também não adiantava. Então, Jesus tinha que trazer algo que fosse familiar, algo que está no dia a dia, palpável, desde uma criança até um idoso. Então, Jesus trazia as vivências da vida deles. Então, vinham as parábolas. Então, Jesus vem com essa parábola. E ele disse em seguida esta parábola. Que parábola é essa? Vamos ler agora. Jesus fala assim: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E esse homem rico mantinha em si mesmo estes pensamentos: o que eu farei? Porque não tem lugar onde eu possa guardar tudo o que colhi. Eis, disse o homem rico, já sei o que eu vou fazer. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e ali colocarei toda a minha colheita e junto os meus bens. E então eu vou dizer à minha alma,
Tu tens muitos bens reservados para vários anos ou para várias gerações. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse para esse homem: você é insensato. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? Para quem vai ficar o que você amontoou, você guardou? Quem vai usar se eu vou te levar a trazer de volta? Então, essa é a parábola, né? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Bom, gente, essa história aqui é bem conhecida entre os cristãos, né? E nos remete sempre para os dias atuais, né? Porque nós somos ensinados que temos que juntar, acumular bens, acumular. Se puder ter 10 fazendas, tenhamos. Se puder ter 10 casas, tenhamos. Se puder ter 10 carros na garagem, tenhamos. Né? Se puder ter milhões no banco, tenhamos. Então, temos que acumular. Mas nós não pensamos que a verdadeira riqueza, não está só nos bens materiais. Ela também está nos bens morais. Porque se nós pararmos para pensar, ou para analisar, não é mesmo? Do que a gente leva quando a gente morre? Será que, eu pergunto para vocês, dá para levar cartão de crédito? Dá para levar o melhor terno? Dá para levar o vestido de marca? A bolsa de grife? Ou melhor, o carro? Você pode levar sua casa também? As criptomoedas, o dinheiro? Bom, as coisas pequenas até para botar no caixão junto, né? Enterrar junto, cartão de crédito, bolsa, o terno vai no corpo, o vestido vai no corpo, a bolsa pode ir também, as colares, mas levar mesmo não leva. Quando desenterrarem, quando fazer a exumação do nosso corpo, né? Colocar no ossário, vai estar lá. Vai estar lá o cartão de crédito, vai estar lá no caixão a bolsa. Ô, pessoal, rapaz, mas vai estar lá. Não levamos nada. É esse o alerta que Jesus dá aqui. Agora também tem outro viés. Quando nós falamos isso, tem pessoas que se ofendem. Assim como pessoas se ofenderam na frente de Jesus. Porque não entendem a mensagem. Nós não podemos ser 8 ou 80. Nós temos que sempre equilibrar a balança. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que ao entrar em contato com essa mensagem, ou é contra os bens materiais, né? Ou é contra os bens morais. Não. Jesus não é contra a gente, nós, seres humanos, que estamos vivenciando aqui na Terra uma passagem, uma experiência de vida, de querermos o melhor, querermos ter uma casa grande, querermos termos um segurança material para os nossos futuros, né, filhos, parentes. Queremos ter um carro importado, queremos ter tudo de bom e devemos.
devemos, é a nossa obrigação querermos trabalhar, nos esforçar para melhorar o ambiente à nossa volta. E isso inclui melhorias materiais. Ter uma casa melhor, ter um conforto melhor ainda, né? Trocar de carro, ter um carro mais moderno, 2027. Né? Jesus não é contra. Jesus está alertando a avareza. Nós temos que saber dividir, saber compartilhar. E aqui, quando fala da avareza, também tem outro viés, que o ser humano só entende a avareza, o clássico, né? Do mãozinha fechada para dinheiro. Que não quer gastar, não se abdica de ter uma boa alimentação, de passear, de vivenciar a vida, ter novas experiências para guardar. É uma avareza, é ruim, sim. Mas Jesus nos explica aqui que há vários tipos de avareza. E talvez você e eu somos avarentos e não sabemos. É a avareza de ter o conhecimento, conhecer um assunto, ser estudioso em algum assunto, né? Saber o que é certo, saber que aquilo que você sabe, aquilo que você leu, aquilo que você estudou, seja qualquer assunto, até medicina, qualquer coisa, ciência ou religiosidade, e não querer compartilhar. Você é avarento nessa área de não compartilhar o seu conhecimento, quando passa pela sua cabeça o primeiro pensamento: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou querer? O que eu vou ganhar em troca? Vai me pagar bem? Se me pagar bem, eu dou aula, eu explico, eu faço um curso, eu abro um curso e tal. Não, daí você não está compartilhando, você continua avarento. Porque só não é avarento quem consegue compartilhar sem segundas intenções, sem querer algo em troca. Porque a verdadeira riqueza, nós vamos ver mais para frente, é a riqueza moral. É o quanto nós guardamos de coisas boas dentro de nós, de histórias boas, de vivências boas. Isso que é a verdadeira riqueza. Por que Jesus diz, em seguida, essa parábola? Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinárias, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos. Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo. Eis que ele disse, derrubarei meus celeiros e construirei maiores e colocarei. Fez um cofre, né? E direi minha vida. E muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Jesus está fazendo um alerta para a nossa geração e para as futuras gerações. Jesus sempre sabia, né, o que ia acontecer. Que nós, quanto mais dinheiro ganhando, quanto mais bens materiais tendo, nós íamos querer só ostentar. Vou mostrar para os outros, olha o correntão que eu comprei. Olha o carro importado que eu tenho. Olha a mansão. Olha, eu consigo gastar 1 milhão por mês. 100 milhões por mês. Isso aí é avareza. Aí você que é milionário, me ouve isso, diz, avareza como? Se eu gasto 1 milhão por mês, se eu compro carro, compro isso, compro aquilo, compro mansão, é avareza, sim. Porque você não entendeu, nós não entendemos, que quando Deus nos abençoa, porque tudo depende da permissão de Deus. Quando Deus nos abençoa, devia crescermos um pouquinho mais, de a renda aparecer um pouquinho mais, ou muito mais, é para você
saber usar para você, para sua família, não abdicar disso, mas também saber compartilhar de alguma forma útil que faça a diferença na vida das pessoas. Essa é a mensagem. Eu estava estudando e peguei no livro Vinha de Luz, escrita por Emmanuel, né, o mentor, o anjo da guarda do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né, Chico Xavier, nosso mineiro. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos fala assim, ó, tem uma frase que diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um consiste na abundância que possui. A vida de cada um consiste na abundância que possui. Não é só os bens materiais. Porque nós temos N experiências, gente. Hoje com as mídias sociais, hoje com o advento da internet, com as redes de televisão, coisa nada, a gente vê. Não é porque a fulana é um empresário de alto sucesso, um TikToker, um YouTuber, um influenciador, uma influenciadora de alto sucesso, ganhando centenas de milhões de reais, de dólares por mês, que é sinônimo de uma pessoa rica, pessoa feliz. Porque a gente vê os famosos, as atrizes, que a gente olha assim, pô, mas se eu tivesse um quarto, um terço do salário deles, eu não ia estar nessa tristeza, nessa depressão. Eu não ia estar. Não, porque já mostra para nós que temos um olhar um pouquinho mais aguçado, atento, que a verdadeira riqueza é estarmos com a consciência o mais limpa, tranquila e serena possível. Porque é essa riqueza que Jesus vai querer ver de nós. É nós voltarmos com a bagagem, com a mala pesada de amor, de fraternidade, de pureza no coração, na alma, nos elevando, crescendo, que nós soubemos ocupar esse tempo que nos foi dado de 70, 80, 100 anos, 30 anos de vida. Agora, se eu vivo só para os bens materiais, é como eu disse ali, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um consiste no abandonar do que possui. Então, se eu só priorizo a vida material e não priorizo a fé, a melhora íntima, quando eu desencarnar, não terei nada. O que eu vou apresentar para Jesus? Qual é a obra que eu vou apresentar para Jesus? Se eu só pensei em angariar fundo material, em ser empresário, e crescer, e ganhar milhões, e papapá, e ostentar, mostrar corrente de ouro, mostrar terno, mostrar carro, mostrar mansão, mostrar isso, mostrar aquilo. Mas o meu coração eu não posso mostrar, porque eu só foquei no material e deixei o espiritual de lado, a fé de lado, a vida futura de lado. E nós esquecemos, eu sempre gosto de, quando tem esse assunto, de fazer uma analogia tosca, simplória, mas verdadeira. Quem mora em cidade grande, Porto Alegre, São Paulo, as grandes capitais, né? Santa Maria também, mas as grandes capitais, nós dependemos de transporte público, né? Os ônibus, vans, Ubers. Mas você que dirige seu carro também está no meio. Todos nós estamos no meio.
Todos nós estamos, os que estão no transporte público e os que estão dirigindo. Nós saímos de casa, estamos indo para o nosso local de trabalho. Se nós acelerarmos, vamos chegar mais cedo. Alguns vão mais devagar, mas vão chegar lá. Outros, o ônibus vai fazer uma volta, vai entrar em toda a cidade, né? Vai na vila, bairro, vai fazer uma volta enorme, mas vai chegar lá também. Bem mais tarde. Que analogia eu faço isso? Eu, vocês, meus 8.000 amigos, vocês, nós estamos nessa viagem. Agora. Estamos viajando. A Terra é o nosso ônibus. A Terra é o nosso carro, é o nosso Uber. Só que tem um porém. Eu não sei, Eduardo, vocês. Eduardo, eu não sei quando é que eu vou chegar no meu destino, que é na vida espiritual, que é desencarnar, que é morrer. Eu posso chegar mais tarde, tomara, né, pai? Deixa mais tempo aí, pai, leva por último. Porque né, deixa eu pagar meus pecadinhos aí, leva por último, se levar agora, eu não sei o que vai acontecer. Mas também posso dar um infarte aqui, uma coisa lá, passar mal. E aí? Se eu parar para pensar, gosto de ligar aqui tudo aqui, e eu parar para meditar e parar. E se eu fosse embora agora? Será que eu tenho algum dinheiro espiritual, alguma riqueza, ou será que eu sou avarento? Será que eu fui avarento? Essa é a reflexão que Jesus quer. Porque foi o que diz para ele aqui, ó, no final, aqui, ó, Deus mesmo, ó. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: você é insensato. Hoje vai ser retomada a tua alma esta noite. E para quem será? E para quem fica o que tu amontoaste? Qual é o convite que Jesus está pedindo aqui? Nesse texto. E Deus. E a espiritualidade amiga. Viva a sua vida material, sim, viva. Cumpra seus compromissos, sim. Cuide da família, cuide do seu trabalho, do seu sustento. Cresça materialmente, realize seus sonhos, compre casa, compre carro, faça de tudo para ganhar 1 milhão, 100, 300 milhões de reais por mês, por ano. Não desista dos seus sonhos. Deus não é contra. Deus apoia. Mas se você tem o coração puro, ou pelo menos tenta ter o coração puro, quanto mais você tentar, mais Deus apoia e mais rápido você chega ao seu objetivo. Só que Jesus, o convite desse estudo, dessa leitura do nosso evangelho de hoje, que já está terminando, é simples. Olhe um pouco para o Pai. Olhe um pouco para a sua fé. Comece a observar que nem tudo está na matéria, que tem algo por trás, e algo muito grande. Que nada assim foi criado no tal Big Bang que os cientistas falam. Que hoje tem até alguns refutando já, porque seria uma loucura dizer que foi só uma explosão lá e deu, do nada assim. E aí só nós. É por um acaso só nós. Isso aí é bobagem. Cada planeta tem uma espécie de vida. Nem todos são iguais, assim como e não teria porquê, né? Mas todo planeta tem uma espécie de vida. Uns são incorpóreos, imateriais, mas tá lá, tem. E quem coordenou tudo isso, quem coordena? Um ser especial, que é Deus. E nós temos que, de vez em quando,
se possível, baixar nossa bolinha, achar que nós somos invencíveis, que nós somos imortais aqui na carne e começar a planejar o nosso futuro. Você planeja o futuro, né? Daqui 5 anos, 10 anos, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer isso, eu vou ser gerente, eu vou ser supervisor, eu sei o quê, eu vou ter uma loja, eu vou ser meio, eu vou ser o quê. Por que você não planeja também? Tá, agora eu não quero morrer, não vou morrer. Mas um dia eu vou ter que ir. Se hoje eu tô com 45 anos, é só mais 45. Né? Exatamente, mas só o segundo tempo desse jogo. E quando eu ir para lá? Como é que eu quero ser recebido? Eu quero ser recebido como um aluno que se esforçou, que levou algumas bombas, né? Ficou em recuperação, que são as dificuldades, os atrapalhos da vida, as adversidades da vida, mas que no final conseguiu, com muito esforço, com muita luta, com muito estudo, com muito empenho, com muita dedicação, passar de ano. Ou quando eu chegar lá, Jesus vai olhar, né? Tá reprovado, porque você teve várias chances. Você teve 95 anos. 95, eu te dei 95, eu deixei 95. O pai queria te levar antes, mas eu negociei com o pai. Eu disse, não, deixa mais um tempinho lá. Vai entrar alguma coisa naquela cabecinha dura lá. E você não aproveitou. Você teve todos os evangelhos à sua disposição. Você teve vários caminhos para chegar até mim, até Jesus, que são todas as religiões. Eu facilitei o que teus ancestrais não tiveram, teu avô, teu bisavô, tataravô não tiveram. Eu facilitei para você. Veio o advento da internet. Você nem precisa sair de casa para estar nas igrejas, para estar nos centros espíritas. E você não. Não, você preferia ficar no TikTok ali, olhando as mulheres dançando ali, né, de biquininho, né? Ficar de conversinha, fofoquinha, intriga, injúria, né? Puxada de tapete, falsidade, coisa lá. Em vez de focar na sua fé. Em vez de focar, lembrar que eu existo, Jesus falando. Aí vai dar um choque, não vai? Porque daí você vai lembrar que realmente a facilidade de estar com Jesus hoje é muito maior. Ainda mais que ele também é onipresente, ele basta pedir, basta chamar, basta ter fé e ele vem, ele vai, ele entra no seu lar. Só que mesmo com todas as facilidades, nós deixamos o supérfluo, agora o supérfluo tomar conta. E não devemos focar só no supérfluo, devemos focar no supérfluo, no material, mas também na fé. Tem que levar ali, ó, no nível. Porque daí você consegue viver a vida verdadeiramente como Jesus quer, como Jesus ensinou. Outra coisinha que eu anotei aqui, guardar-se da avareza. Temos direito, sim, de ter coisas. Ser avarento é cultivar o supérfluo. Aqui, ó, como a água que se estiver represada, né, parada, nós sabemos que a água, se ficar muito tempo, bota no litrão ali e mesmo fechada, deixa 3 meses fora da geladeira. Quando você for tomar, ela tá podre, né? Ela tá insossa, né? Deixa uma água parada ali, represada, uma bacia. Parada. Ela também vai estar preta, ela vai estar suja, ela vai estar, né? Até a água estraga. A mesma coisa aos bens materiais. Hoje na internet a gente olha, né? Ou mesmo toda cidadezinha tem algum bairro, alguma vila que tem as casas abandonadas, né? Se não tiver manutenção, se não tiver pintura, se não tiver troca de telhado, né? Se estraga, não se estraga? Não cai o telhado com o tempo, não
Até os tijolos, as paredes acabam caindo, enfraquecendo. Os bens materiais é assim. Nós, para não sermos avarentos, nós temos que, o ideal, né? O ideal é quando você, principalmente nós cristãos, nos apercebemos desse detalhe e conseguimos olhar com esse olhar que eu vou dizer agora. É um empréstimo de Deus. Eu sou um tutor de Deus, né? Eu tenho uma procuração, eu sou um advogado para Deus, eu tenho uma procuração para cuidar dos bens de Deus. E quando eu voltar, eu vou ter que dizer para ele, né, o que eu fiz, se eu melhorei, se eu consegui fazer uma boa manutenção daquela casa, daquele carro, daqueles materiais, da empresa, não sei o que, se eu deixei uma boa quantia para meus filhos, mas foi um empréstimo. Eu não posso me enraizar, eu não posso é meu. É meu, não é de mais ninguém. Assim é o conhecimento. Se Deus te deu o dom da palavra, o dom da oratória, o dom da memória, de você ter uma memória fotográfica, você lê, você vai para aquele assunto da ciência, medicina, sei lá, psiquiatria, e você aprende, a sua profissão, né? E você sabe, e você não passa adiante para um colega por mesquinharia, por ter medo que a pessoa vai tomar seu lugar, não é. Porque se não é para a pessoa estar no seu lugar, Deus não permite. Então não precisa ter esse medo. Ensine. Ensine. Explique. Passe adiante. Ainda mais nessas épocas. Por que Jesus permitiu o descobrimento? Porque tudo é descobrimento, né? Tudo já tem lá na espiritualidade primeiro. Tudo que a gente vê na Terra já tem primeiro lá. Então, tudo o descobrimento da internet, o descobrimento das redes sociais, para o ser humano compartilhar seus conhecimentos, porque nós somos uma comunidade. Nós somos literalmente uma única família, né? Então a mensagem era essa: guardar-se da avareza. Não seja avarento, nem com dinheiro, nem principalmente com a moralidade. Se você tem um coração bom, continue tendo um coração bom, por mais que as pessoas não entendam. Se você é honesto, continue sendo honesto, honesta, por mais que as pessoas não entendam. Deixe que as pessoas te interpretem errado, porque daí é o olhar das pessoas, não o teu olhar. Não o olhar de Deus, de Jesus, porque Deus e Jesus é que sabe o teu íntimo, quem você é, o que você passou lá atrás, para você ser hoje o que você é. Então, se as pessoas inventam coisas de vocês que nós sabemos que o ser humano ele não conhece, então ele olha por fora uma embalagem e pensa que a pessoa é daquele jeito, que a pessoa é aquilo que aparenta, que é aquilo que mostra. E muitas das vezes é só uma embalagem. Por trás daquela carapaça, daquela cara carrancuda, tem um coração gigante, tem um coração enorme. Então, sempre que você ficar sabendo que alguém, ou muitas pessoas, um vizinho, um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-relacionamento, inventou calúnias, inventou algo sobre a sua personalidade, imaginando, querendo afastar as pessoas do seu convívio por entrega, inveja, não tire satisfação com essa pessoa, ou com essas pessoas, ou com esse ex-marido, com essa ex-esposa. Não. Porque se você se conhece, porque o nosso propósito aqui é esse, é nós sabermos quem nós somos de verdade. E quando nós estamos com Jesus, procurando ser homem e mulher de bem,
E Jesus olha, Jesus sabe, Deus sabe, teu anjo da guarda sabe quem você é de verdade. Então, eles mesmo, sem você falar um ai, sem você ficar de bracinho cruzado, assim, vivendo a sua vida, finge que nem sabe, finge que nem ouve, finge que nem ninguém te falou nada. Porque Jesus, Deus e o teu anjo da guarda não permitem, não gostam que pessoas inventem coisas de quem ele, Jesus, sabe. Eles, Deus sabe, teu anjo da guarda sabe que não é verdade. E aí, meu amigo, minha amiga, é onde esses caluniadores padecem. Nada dá certo na vida, relacionamentos complicados, brigas, desarmonia, né? Doenças, percas financeiras, dívidas, acidentes. Por quê? Porque estão plantando mal. E Jesus mesmo disse, tudo que plantar, colheremos. Então, não surge se você sabe, ou ouve, ou vê alguém fazendo calúnia de você, e você sabe que não é verdade. Ó, não dá bola. É a mesma coisa com os haters, né? Hoje é nos haters, hoje é na internet. Então, são pessoas que nem leem direito, nem ouvem o que você está falando, nem vê a sua postagem, e só para destilar ódio, só para fazer você desistir. Não dá bola. Não dá bola, porque você que é homem e mulher de bem, você sabe que você não está sozinha, você não está sozinha. Ninguém está sozinha. Ninguém está sozinho. Quando nós nos propormos a equilibrar a balança, que nem falei lá no começo, cuidado material, mas cuidado espiritual, que é a fé, né? Jesus, ser homem e mulher honesto, honesta em todas as áreas, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando as pessoas tentam te diminuir, tentam te afastar, tentam afastar as pessoas que gostam de você, inventando, ou tentam inventar coisas das pessoas que você gosta, justamente para você também cair na onda. Não perca a cabeça, não perca tempo se rebaixando para essas pessoas. A mensagem de Deus, a de Jesus aqui é essa. Deixe que eles cuidem. Porque eles sabem quem você é. Eles têm noção, eles sabem o teu futuro, sabem que você pode não ter bens materiais aqui. Você pode ser um Zé Ninguém, né? Um Zé das Couves, para o material. Agora lembrei de uma passagem sobre essa do Zé das Couves, material que pode não ter dinheiro para o material, mas espiritualmente você é bilionário. Há uma passagem de um rico, não é evangelho mesmo, de um rico, e o nome é Lázaro, não é o mesmo Lázaro, né? Não é o mesmo Lázaro que ressuscitou, é o rico e o Lázaro. E o rico, o Lázaro está pura ferida, né? É um mendigo, né? Um morador de rua, pura ferida, maltrapilho, não tem mesmo, não tem condições, não tem dinheiro, não tem nada, é um mendigo, é um morador de rua. E está ali implorando migalhas do rico. Por favor, me dá um pedacinho de pão, me dá, estou com muita sede, me dá só um pouquinho, só um golinho d'água, só. E o rico, não, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. É ou não é o que a classe média faz com a gente? Vai trabalhar, vagabundo. Larga o Bolsa Família. É o que a classe média faz com a gente. Aí, negava, e esse Lázaro, com o passar do tempo, morreu, né? Morreu porque as feridas, né? Fome, sede, morreu com fome, morreu com sede, ninguém dava. Aí o rico, passou algum tempo, morreu também. Quem contou foi Jesus. Então, imagina a velocidade, né? A verdade. E aí, morreu. Aí ficou padecendo lá, ficou sofrendo, ficou, né, nos umbrais, no inferno, sei lá o quê. Ficou sofrendo, porque, né, negou
teve abundância, teve dinheiro, teve bens materiais, tinha como ajudar, não era nem tirar dele, não era nem passar fome, era as sobras. E mesmo assim não quis ajudar. Tá. Aí depois de um tempo ali e tal, né, passou o purgatório. Aí o rico pede perdão e tal, e pede para Jesus, alguém ajudar. Aí vem uma luz. Vem Moisés, da Bíblia, Moisés. Vem Moisés. E quem está do lado dele? Quem está do lado de Moisés? É esse mesmo. O nosso amigo Lázaro. O feioso. O morador de rua que te dá medo. Que você vira a cara. Nós viramos a cara. Nós fingimos que não existe. Aí esse rico se apavora, bate o arrependimento e fala para Moisés: Moisés, eu não sou digno de receber ajuda. Peço apenas que Lázaro me perdoe e que ele molhe a pontinha do dedo na água pontinha do dedo para sentir matar um pouco da minha sede, saciar um pouco da minha sede. Aí Moisés olha, Lázaro está ali do lado. Lázaro foi para ajudar. Olha, Jesus relatando. Mais tarde nós vamos acabar achando esse estudo. Se não for aqui, vai ser no Novo Testamento, porque eu vou ler inteiro, né? Aí olha assim, Moisés fala: meu amigo, você teve toda a chance do mundo para ajudar Lázaro. Vários anos. Você teve soberba, achando que seus bens materiais, porque você era um rei, não precisaria do humilde. Nós não vamos deixar ele, neste momento, cuidar de você. Lázaro não vai, nesse momento, te socorrer. Porque você precisa ainda compreender a lição. Aí, lógico. Aí foram embora, mas lógico, depois voltaram, depois de, sei lá, 1 ano, 2, 10, né? Depois que o rico aprendeu a lição, voltaram e buscaram, porque ninguém, absolutamente ninguém fica sem ajuda. Ninguém fica sem o amparo de Deus, ainda que tenha cometido muitos erros. Eu sei isso pessoalmente. Lá em 2014, eu tive um sonho, para os espíritas, que a maioria não vai entender, mas os espíritas vão. Eu tive um sonho, eu nunca durmo, eu trabalhava de tarde, trabalhava 2 horas da tarde, não, 2 horas não, 4 horas da tarde, 4 horas eu ia pro serviço, começava 4h40, 5 horas, eu morava pertinho. Aonde? O lugar que aconteceu de tudo, Lajeado, lá na BRF. Eu nunca, depois era 2 horas da tarde, não vou dormir. Eu vou perder a ida pro serviço, né? E um calorão. Não era de dormir de tarde, não era. Me deu sono. Daí eu lembrei dos nossos estudos, nós espíritas, para quem é espírita aqui, do Quai, do YouTube, do Face. A gente lembra que, peraí, tem algo, talvez é uma mensagem, talvez a espiritualidade quer falar com a gente, ou alguém. Não é normal, vamos dormir. Fui dormir, mas sem esperar nada, né? Aí pela primeira vez, 2014, e eu me assumi espírita em 2000. Levou 14 anos para mim ter uma primeira experiência com meu pai. Aí eu desdobrei do corpo, né, projeção astral para alguns, saí do corpo, vi meu corpo, vi o ambiente, vi a casa, como se eu visse aqui, esse pano, o quarto.
Vi meu corpo, vi, era eu. Morri. Morri, já era. Fazer o quê? Agora é rezar pra alguém achar o corpo. E aí, de repente, quando eu olho pro lado assim, a primeira vez, 2014, primeira vez, de 2000, levou 14 anos, 2014, primeira vez, se transfigurou no espírito, o homem. Se eu fosse evangélico, eu ia dizer que era Jesus. Se eu fosse católico, eu ia dizer que era Jesus. Mas como espírito eu sei que não era Jesus. Era simplesmente meu mentor. O homem baixinho, o barbudinho, era simplesmente meu mentor. O anjo da guarda, um guardião, um padrinho. E aí ele falou, chegou o momento. Deus permitiu que você visse seu pai. Aí, como eu sou terreno ainda, né, vivo, aí me laçou assim, né, laçou, e voltamos. Voltamos, para quem não sabe, gente, é voar, e fomos. Para vocês aí que não é espírita, um sonho, mas foi real. Gilberto, Porto, seu Paulo Pires e tantos outros espíritas, foi real. O que eu quero dizer com isso? Então chegamos numa clínica, numa era espiritual, tipo uma casa de repouso, assim, né, um campo, aí né? E aí lá na minha frente contrária, assim, vinha uma mulher enlaçado com meu pai e eu enlaçado com o meu mentor. Então, sei lá, uns 5 metros de distância, assim, eu do meu pai. E aí meu mentor brincou comigo, né? Eles brincam. Tá aí, todo esse trabalho, tu não vai lá abraçar teu pai? Aí eu fui correndo, né? Porque, pô, eu entrei em 2000, me assumi em 2000 para ver em 2000 mesmo. Para sonhar, para falar, para ouvir, para receber uma carta, uma mensagem. Mas levou 14 anos para ser uma coisa séria, já. Aí fui. Aí tá, aquela abraçadeira, aquela choradeira, aquela conversaiada toda. Aí ele me falou uma coisa. O que é o amor de mãe? Amor de mãe, gente, não morre mesmo após a morte. O meu pai morreu em 85 e a minha avó, 7 meses, a mãe dele, depois. De 85 até 2013, ou 2014, 85, 30 anos. O meu pai estava no umbral, seria um inferno aí para os evangélicos. Porque o meu pai era malandro, era vagabundo, era bandido. Era bandido mesmo, assaltante, roubava. Vou estar escondendo se é história. Então, estava no umbral, estava no inferno. 30 anos. Por isso que de 2000 até 2013 eu não tinha contato, porque estava no inferno, estava no umbral. Né? Como é que eu ia lá? Como é que eu ia me levar? Mas a mãe dele era da Assembleia de Deus, evangélica, mais super religiosa e tal. A avó assim, o que eu tenho do avô, eu tenho da avó também, assim, santa, né? Ela podia estar na colônia, podia estar no lugar, né? Mas amor de mãe, não desistia. Tava sempre lá, todos os dias lá, meu filho, que nem mãe, né? Meu filho, para com isso, vingança não leva a nada, e papapá, né? Se pede perdão para Deus, não sei o que, aconselhando pro bem. Levou 30 anos, a mãe dele não desistiu, minha avó não desistiu, dona Jaci. E finalmente entrou na cabeça do rebelde de ir, né, filho, de ir para a colônia, aceitar. E então, quando ele aceitou e mudou, aí como tinham passado para mim como ele era, que era bandido, que era pessoa ruim, não sei o que, quando foram perguntar quem é teu pai, como é que teu pai era, não sei, era pessoa ruim, bandido, blá, 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 blá. Aí então, em sonho, Deus permitiu esse encontro para quê? Para que ele me falasse, e é verdade, gente, isso aí vale para vocês também. Quando você lembrar de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó, pessoa que te gosta, que já morreu, lembre só as coisas boas, por mais que você saiba que tinha coisa ruim, lembre as boas coisas, as boas vivências, as boas experiências, porque isso afeta eles, isso incomoda eles, isso faz eles chorarem, isso faz eles se sentirem mal, mesmo estando no lugar bom. Então meu pai explicou, né, que seria bom eu parar de lembrar que ele fez mesmo, né? Mas ele se recuperou, tá bem, tá estudando, né? Conhecia, acompanhava o filho,
né? Coisa particular. E que seria interessante parar de lembrar essas coisas ruins, só que daí ele se sentiria melhor, se sentiria bem. E ele me contou da mãe dele, né? Quem salvou ele foi a dona Jaci, a minha avó, a avó paterna, a mãe dele. 30 anos ali, ó. Ou seja, eu tive experiência, Gilberto, Porto, seu Paulo Pires, espíritas, né? Para os evangélicos, para os outros aí é um sonho, mas para nós espíritas foi real, e para mim foi real mesmo. E foi real mesmo. Que é verdade. O que a gente estuda, gente. O que Kardec falou, o que o Chico falou, o que Divaldo Pereira Franco falou, e que agora o Haroldo fala, Rossandro e tantos grandes gigantes aí falam, e os dos antigos. E Jesus, fica o tempo que for no inferno, no umbral. Mas quando você se arrepende, quando você quer uma segunda chance, quando você quer mudar mesmo, não só da boca para fora, mudar mesmo. Deus, Jesus, te busca, te dá uma chance. Assim é na vida encarnada ainda, né? Quando a gente quer mudar mesmo, a gente muda. A gente consegue ter várias versões de nós mesmos no decorrer da vida. Então, a mensagem é essa. Planeje o que você quer de bens. Ficar rico na espiritualidade, no céu, ou ficar rico na terra. Eu prefiro ser milionário no céu, porque é lá que eu vou viver eternamente, né, gente? É para lá que eu vou de tempos em tempos. Então, cada vez que ir para lá, que eu tenho meu dinheiro lá, que é o dinheiro da moral, é saber que procurou ser uma pessoa honesta, procurou ser do bem, mesmo com tudo contrário, procurou vivenciar as palavras de Jesus, é ter a tranquilidade, a serenidade. Então, para terminar, já terminamos, mas vamos, dessa vez não esquecermos, né? Vamos pedir para os amigos qual mensagem eles querem passar para nós. Jesus, mentor, mentoras, anjos da guarda de qualquer irmão e irmã que está nos acompanhando, seja ao vivo no Quai, seja ao vivo no Face, seja gravado no YouTube e posteriormente. Bora lá? Para terminar o nosso estudo de hoje. Bom, já que caiu, vamos cair de novo, né? Colaboradores de Deus. Os pássaros, graças a Deus, continuam levando pelos ares as sementes que caem no solo, dando prosseguimento à vida, colorindo o chão do planeta, que nos serve como centro único universitário, nesse infinito que ainda desconhecemos. Vibra neles a alegria de doar, dos pássaros, né? A alegria de semear o que se tornará frutos em benefício de todos. Por isso que os irmãos, por isso que Jesus quis que a gente leia de novo. Isso aí acontece, gente. Por isso que Deus quis que a gente lesse de novo a mesma mensagem semana passada. Porque né? Nós não falamos aqui de compartilhar, que é para deixar não seres avarentos. E não é melhor seguir o que a natureza nos mostra, nos ensina, que são os pássaros, são as abelhas, né? Ó, os pássaros continuam levando pelos ares as sementes que caem no solo. E é verdade, não é? Dando prosseguimento à vida, colorindo o chão do planeta com flores, árvores, frutíferas, que nos serve como centro universitário, nesse infinito que ainda desconhecemos. Vibra nos pássaros, né, a alegria de doar, pois eles fazem isso, ajudam a semear, caindo da semente da boca deles, as frutas que eles comem, o pólen, né, as abelhas, ajuda a semear, a colorir o planeta, sem esperar nada em troca. É a ideia de Jesus para nós, seres humanos. Se nós temos algum tipo de conhecimento, um conhecimento profissional, um conhecimento em alguma área da ciência, da medicina, ou da teologia, alguma coisa,
experiência da vida que passamos e possamos orientar o nosso irmão, seja pessoalmente, seja no trabalho, seja lá, possamos, sem esperar nada em troca. Assim como os pássaros. Essa é a mensagem. De semear o que se tornará frutos em benefício de todos. Porque todo conhecimento que você passa para frente não é em vão. É uma forma de vocês ficarem eternizados para sempre. Porque sempre alguém vai lembrar de você. E sempre que esse alguém lembrar de você, você estará recebendo lá onde você estiver, no céu, numa colônia espiritual, o bálsamo, que é a riqueza, né, da gratidão, do bom pensamento que a pessoa teve de você. Ah, fulano era legal, ah, fulano era gente boa, fulano falou uma frase, fulano fez isso, fulano uma vez fez isso, uma fulana... Só coisas boas você recebe. Então essa é a verdadeira riqueza. Não seja avarento. Não seja avarento. Compartilhe. Mostre para o mundo quem você é. Não tenha medo de ser amoroso, amorosa. Não tenha medo de ser receptivo, receptiva. Não tenha medo de auxiliar, ajudar. Bater no seu coração, fazer aquela doação, dar para aquela pessoa. Dá! Aí o que vão pensar? Que pensem. Porque se fosse assim, Jesus não faria o bem, porque Jesus sabia que as pessoas iam falar mal dele. Porque Jesus mesmo ali, ajudando, até os que eram curados falavam mal dele. Até os que eram curados. Muitos. Então, bora fazer a nossa prece de encerramento. Como hoje é o Evangelho no Lar, os outros dias também, mas os outros dias eu não toco no assunto, porque, né, para não ficar chato para vocês. Já que eu amo, porque eu confio nisso. Pegue o copo com água, recipiente com água, garrafinha. E vamos pedir para Deus, para Jesus, apesar que já abençoaram, vocês não sabem. Mas vou contar um segredinho. Se vocês pegam um copo com água e botam perto de vocês, enquanto vocês vão focar, tirar aquele tempinho para falar com Jesus, com Deus, através de um vídeo, através de uma palestra, através de um centro espírita, de uma igreja, aquilo que você gosta, aquilo que você passa o tempo ali olhando, que você está quietinho, está concentrado, você acha que não está acontecendo nada à sua volta. Mas teu anjo da guarda, teu padrinho, tua madrinha, que foram os que trouxeram vocês para me olhar, para me ouvir, foram eles que incentivaram vocês. Põe lá no Face lá. Olha esse corte aqui no YouTube. Passa foi. Segue ele. São nossos mentores. E nesse momento que você, quando você fica concentrado, concentrada, focada, está absorvendo os ensinamentos de Jesus, de Deus, direto do alto, que é o que acontece agora. A sua água está sendo tratada. A sua casa, ou o seu carro, onde você estiver, está sendo protegido. Está ganhando uma redoma, uma capa aos nossos olhos invisível. Aos nossos olhos não muda nada, mas muda. E muda. A atmosfera do nosso lar muda. Você talvez não perceba. Quem convive com você também não, porque convive direto. Mas você vai ouvir quem visita você, quem fala com você, quem entra no seu lar, falar que tem algo diferente. Você se sente bem na sua companhia. Se sente bem ao entrar na sua casa. Que estava com dor de cabeça, estava preocupado com o problema da vida, mas entrou na sua casa, conversou com você uns 5, 10 minutos, ou meia hora, uma hora, e sai outra pessoa. É milagre? Não. É a proteção divina, porque você
Vocês, meus 8.000 amigos que estão aqui neste momento, vocês estão permitindo que Deus, que Jesus trabalhe por vocês, protejam vocês, protejam o seu lar, protejam suas casas, mas protejam as suas vidas. Porque para Deus, para Jesus, para o seu mentor, para a sua mentora, a vida de vocês é muito importante. Porque quanto mais vocês estiverem pautando a sua vida no certo, no correto, que é caminhando com Jesus, vocês são trabalhadores, vocês são trabalhadoras da luz. E trabalhadores, trabalhadoras da luz, para Deus, para Jesus, é muito importante que fiquem o maior tempo possível na Terra, ou vivos, né, como vocês queiram. E não é favorecimento de Deus, é merecimento de cada um. Se vocês são saudáveis, se vocês, a vida está sorrindo para vocês, agradeçam a Deus, agradeçam a Jesus e saibam que vocês são merecedores e merecedoras. Porque Deus, quando percebe que nós somos homens e mulheres de bem, Ele nos angularia, Ele nos traz felicidade. Então vamos para a nossa oração? Pai, Deus, Jesus, amigos e amigas mais conhecidos como irmãos da luz, te agradecemos pela inspiração, pelo cuidado, pelo auxílio, pela orientação, pelos conselhos que nos dão no decorrer da nossa leitura, do nosso estudo. Agradecemos por abençoar, por fluidificar, benzer o nosso recipiente com água. Que ao bebermos, que ao tomarmos, possamos nos sentir reenergizados, revigorados, fortalecidos, principalmente na fé, alicerçados na certeza que Tu, Pai, que Tu, Jesus, e vocês, mentores e mentoras espirituais, de todos esses milhares, e quem sabe no futuro milhões, que estarão conectados conosco, possam abençoar e proteger a nossa casa, a nossa vida, o nosso ambiente familiar, a nossa família, a quem nós amamos. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado a nossa leitura, nosso Evangelho de sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, assim será. Amém, amém e amém. Fique com Deus, até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser, domingo. Daí amanhã e domingo, a semana é o Novo Testamento, que é diário. Abraço, fique com Deus e até sexta-feira que vem para o Evangelho na Rede.